E um ataque a tiros em uma escola no Texas, nos Estados Unidos, teria deixado pelo menos 15 mortos nesta terça-feira. A informação foi confirmada pelo governador do Texas, Greg Abbott. Segundo as informações das autoridades americanas, isso foi na cidade de Uvalde, a 130 quilômetros de San Antônio, e o autor dos disparos, o homem que deu os tiros, também morreu no local, segundo informações das autoridades americanas. As vítimas, as 15 vítimas, seriam 14 crianças e uma professora. Essa escola é uma elementary school que recebe alunos de 5 a 10 anos. Além das mortes, pelo menos 13 estudantes foram levados até um hospital da região com ferimentos. Uma criança e uma mulher de 62 anos, inclusive, precisaram ser levadas até uma cidade vizinha para um centro de saúde especializado em traumas. A polícia de Uvalde, a cidade onde aconteceu esse ataque, disse que recebeu um chamado no começo da tarde na escola de ensino fundamental chamada Robb Elementary. Os policiais isolaram a área e pediram que os pais dos alunos aguardassem a liberação e a entrega organizada dos estudantes em um local seguro. A gente acompanha, inclusive, as imagens do lado de fora ali do colégio, dá para ver todo o cerco que foi montado pela polícia norte-americana e toda a movimentação ali do lado de fora, atrás do cerco que foi montado pelas autoridades. O tiroteio aconteceu nessa cidade, que fica a 130 quilômetros de San Antônio. Há 2 semanas houve um episódio também no estado de Nova York. Um atirador matou 10 pessoas e deixou 3 feridos em um supermercado na cidade de Buffalo. E outros tiroteios em massa também já aconteceram na história dos Estados Unidos. Tá então, Ana, mais um episódio, né? Infelizmente, algo que parece fazer parte da rotina aí dos Estados Unidos, né? Ataques como esse em instituições de ensino, em escolas, em universidades. E agora esse triste episódio registrado hoje no Texas, 15 mortes de vítimas, né? Pelas primeiras informações, seriam 14 crianças e a professora, além do próprio autor dos disparos, totalizando então 16 mortes hoje no Texas, Ana. Vitor, uma situação devastadora, né? Os americanos estão em luto, já as bandeiras americanas nas instituições já estão aí meio mastro, né? Uma situação muito complicada, porque o americano, como você disse, ele convive com essas situações de tiroteios em massa na sua história. No entanto, Vitor, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente quando há vítimas fatais e nessas vítimas fatais, dentro desses números, há, como você disse, 13 crianças. É uma escola de 5 a 10 anos, né, mais ou menos, que vai até a 5ª série, vai do kindergarten, né, do jardim de infância, até a 5ª série, que é chamado elementary school aqui nos Estados Unidos. É preciso tomar muito cuidado, porque muitas pessoas vão agora usar essa tragédia de forma política, para empurrar políticas contra o armamento civil, que aqui nos Estados Unidos é um direito constitucional dos americanos, né? Consta na 2ª emenda o direito de você proteger a sua propriedade, de você proteger a sua família. E agora vão usar essa tragédia para empurrar aí narrativas e manchetes falaciosas, e há muito mais para ser discutido de uma maneira honesta, dentro do debate intelectualmente honesto, sobre essas tragédias, sobre armas, sobre o background check, né, que é você olhar o histórico da pessoa antes dela comprar uma arma. Muita gente tem essa ideia de que aqui nos Estados Unidos você vai no supermercado e compra uma arma. Você simplesmente apresenta o cartão de crédito, é maior de 21, 18 anos e compra uma arma. E não é bem assim. As legislações elas mudam de estado para estado. Alguns estados as legislações são mais restritas para essas compras de armas. Outros estados são mais, de acordo com as legislações locais, elas são mais lenientes, mas você não consegue comprar uma arma sem você ter um background check, você olhar aí o seu passado. E muitos desses tiroteios, Vitor, o que é deixado de fora dessas reportagens normalmente as armas são ilegais, não são armas que são que têm a posse legal daquele atirador, são armas ilegais. Esse atirador de Buffalo, que você mencionou, por exemplo, que foi semana passada, 10 pessoas morreram, ele tinha problemas mentais gravíssimos,
a escola já tinha dito, a família já tinha dito, os colegas já tinham dito, mas como nós mencionamos, se eu não me engano, semana passada eu até comentei aqui, esse movimento antimanicomial, de você ver que a pessoa tem uma deficiência mental, está passando por problemas, às vezes é até um drogado também, drogado com problemas mentais, às vezes as duas coisas. E, no entanto, existe uma falsa bondade de não pode tocar, não pode colocar em nenhuma instituição. Então, tudo isso nós vamos ter que acompanhar nesse caso aí do Texas, porque tem também que muitos desses tiroteios, Vitor, eles acontecem nas chamadas gun-free zones, em zonas onde os seguranças não podem portar armas. Então, eles sabem que campos de universidades, boates, como teve aquela boate Pulse, por exemplo, na Flórida, eram gun-free zones, eram zonas onde os seguranças, às vezes até veteranos de guerra, ex-policiais, eles não podem portar as armas e esses atiradores tiram vantagem exatamente dessas zonas onde eles sabem que não vai haver aí uma reação a qualquer tiroteio. É preciso acompanhar com muito respeito, né? Os Estados Unidos estão de luto, mais um tiroteio aí, infelizmente, na história, e é preciso que nós tenhamos aí um alinhamento correto em dar as notícias corretas e alimentar o debate intelectualmente honesto sobre armas aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, sem cair nas falácias e nas retóricas políticas que agora vão encampar aí, tomar conta das principais páginas dos jornais. E o governador do Texas, nesse pronunciamento que fez, Greg Abbott, confirmou que o autor do ataque era um homem de 18 anos e que ele morreu logo depois dos disparos, e disse ainda que ele entrou por um carro, deixou um carro em frente ao colégio, abandonou esse veículo, invadiu a escola, mas ainda não há informações sobre as motivações do ataque. Mota. Brown, ataque a tiros é uma praga que persiste na história dos Estados Unidos. A reação a esses ataques, como sempre, é polarizada, né? Os democratas pregando o desarmamento, a dificuldade na obtenção de armas, e os republicanos lembrando da segunda emenda à Constituição americana, que garante aos cidadãos o direito de acesso às armas. Agora, isso não tem nada a ver com armas. Essa história de massacres tem a ver com a intenção de matar. Quando alguém tem problemas mentais, está desequilibrado e está querendo matar, qualquer arma serve. Muita gente no Brasil mesmo não entende isso. Insiste em trazer o debate para a questão de regulação de armas, ao invés de enfatizar a punição dos criminosos, que nos Estados Unidos funciona. Um sujeito que comete um crime desses nos Estados Unidos, ou ele é morto com a resposta da polícia, ou ele vai ficar o resto da vida na prisão. Aqui no Brasil, se fosse cometido um crime desses, depois de poucos anos, o sujeito está de volta às ruas. É preciso lembrar também que atentados são feitos usando outros meios. Vamos lembrar aqui que em novembro de 2021, em Waukesha, no Wisconsin, um sujeito jogou um carro em cima de uma multidão, matando 5 pessoas e ferindo 48 pessoas. Qual é a resposta para isso? Vamos proibir os carros? É lógico que não. Outro ponto muito importante, Brown, é lembrar o contraste entre as vítimas de massacres nos Estados Unidos e as vítimas de crime no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, em 2021, se você somar todos os mortos em todos os massacres dos Estados Unidos, dá mais ou menos 700 mortos em todos os massacres de 2021. Bom, nesse mesmo ano, 2021, no Brasil, foram assassinadas 41 mil pessoas. Se você dividir essas 41 mil mortes pelos dias do ano, dá 112 mortes por dia, 112 homicídios por dia. Então, se você pegar os 703 mortos nos massacres em todo o ano de 2021 nos Estados Unidos, bastam 6 dias no Brasil de homicídios para igualar aquele número. Hoje, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma operação do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, que, agindo em cima de uma informação de inteligência,
foi fazer uma operação na Vila Cruzeiro e deu de frente com um bonde de traficantes. Bonde é quando os traficantes formam um comboio com vários carros. Os traficantes estavam fortemente armados com fuzis, granadas, eles estavam usando roupas táticas, botas de combate. Isso não é mais crime, isso é praticamente uma insurreição armada, isso é uma guerrilha. E isso é o resultado da ADPF 635, um processo que foi uma ação que foi entrada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Socialista Brasileiro e que resultou na suspensão de operações policiais no Rio de Janeiro. Hoje, essas operações estão suspensas desde 2020. Hoje, aqui no Rio, você entrar numa rua errada pode significar uma sentença de morte. A gente viu isso há poucos dias, no dia 21 de maio, o jogador de futebol amador Fabrício Santos Silva, de 24 anos, morador da comunidade Manguinhos, entrou por engano no Morro da Cruz, na Tijuca, e foi fuzilado. Esse é o nosso massacre diário, é isso que deveria nos indignar. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Vitor, é um ato de covardia, né, de barbaridade. A gente está realmente num cenário que, fora aí as circunstâncias, infelizmente, né, de certa maneira, frequentes nos Estados Unidos, desse tipo de ataque, nós temos, faltam ainda, né, as informações sobre o assassino, mas nós temos, de fato, o mundo todo vivendo uma deterioração da saúde mental, por conta de outros covardes que não entram atirando numa escola, mas que estão gostando de subjugar pessoas, subjugar populações, encarcerar, colocar as pessoas em condições subhumanas de vida, fingindo que as estão defendendo, né? Então, nesse contexto, nós não podemos nos afastar dessa contextualização. Eu não sei qual é o caso desse personagem, isso não é um fenômeno novo nos Estados Unidos, mas é um fato, né, o agravamento, né, das situações de perda de saúde mental no mundo todo está em estudo e tem a ver com essas políticas novas aí, que supostamente de segurança sanitária, que prendem todo mundo, levam todo mundo à infelicidade, fingindo que estão defendendo as pessoas, né? Só queria dar esse contexto, não sei, volto a dizer, qual é a situação exata desse covarde, desse assassino. Agora, evidentemente que no contexto desse acontecimento virão, né, os outros covardes, né, que tentam fazer exploração política, e aí, é claro, né, vão tentar trazer o Texas como um estado mais suscetível a esse tipo de acontecimento, e como já citado aqui pela Ana, isso aconteceu recentemente em Nova York, que seria o lugar oposto, né, no sentido de não ter esse tipo de pessoas que estão compelidas a esse tipo de ação de covardia, né? O Texas é um estado que teve, né, o Greg Abbott é um governador que tem tido uma conduta corajosa isso não é um juízo sobre o Texas, sobre republicano, sobre democrata, nada disso. Eu estou examinando o que cada um faz. Ele tem tido uma postura corajosa contra esses covardes aí da ditadura sanitária. Ele é um governador que não transigiu com algumas dessas medidas bizarras, né, de maltratar a população fingindo que está defendendo, desde de lockdown desvairado até passaporte sanitário, inútil e perigoso. Ele marcou posição contra esse tipo de ação e o Texas tem resultados no enfrentamento à pandemia melhores do que a média nos Estados Unidos. Então não dá para misturar essas questões, trazer o Texas como aí, né, um estado onde esse tipo de ação é símbolo de um autoritarismo, né, ou do lado errado da política. Não tem nada a ver com isso, né? É justamente em oposição a um Estado que é ali mais conservador, mas não é isso que está em questão, né? No momento em que se colocou aí
a encruzilhada, né, da liberdade individual versus, né, essas formas de dominação covardes, fantasiadas de segurança sanitária, no caso, de defesa de vidas, a gente viu esse negócio todo. A defesa da liberdade foi feita corajosamente pelo governador Greg Abbott. Agora, esse caso mostra que nós estamos, de fato, ainda, né, diante de pessoas capazes desse tipo de ato. A gente não sabe qual era a situação do atirador, mas a gente sabe que é muito importante passar a examinar a questão da saúde mental no mundo como um todo, né? Uma escola onde isso aconteceu, hoje as escolas são, infelizmente, também locais conflagrados de outras maneiras, né? Atingidos por outras barbaridades. Toda a política de impedir alunos de terem aulas nas salas de aula, isso tem uma perda muito grande. O estresse a que as crianças são colocadas primeiro com aquela ideia de que elas vão, com o vírus ainda, né, vão matar, serão as assassinas dos seus avós. Aí depois, quando chega a vacina para a criança, diz que não, que elas é que correm os riscos. E as máscaras com políticas sem critério algum, isso tudo também é uma agressão ao ambiente escolar e, evidentemente, que agora a gente está diante de um tipo de agressão, infelizmente, mais tradicional, mas, de fato, é triste ver, né, as crianças, né, que são sempre o futuro, a esperança, sob ameaças, sob agressões de várias formas. Você, Zé, 2 minutos e meio. O direito de andar armado que é discutido aqui no Brasil é diferente do direito de andar armado nos Estados Unidos e com várias diferenças em cada estado norte-americano. Lá é muito difícil falar de uma situação fixa, né, já que cada estado pode determinar as suas próprias leis. Aqui a Constituição já diz, eu não acho nem que haveria necessidade de uma lei. A Constituição diz que é preciso ter o direito, né, de defesa, e ninguém faz a sua defesa com as próprias unhas, como o gato. Se faz a defesa com armas. Os bandidos vêm armados. Isto é uma questão de defesa pessoal. Não misturo esse debate com segurança pública. A segurança pública continua e sempre vai continuar sendo uma responsabilidade do Estado. Esse episódio triste nos Estados Unidos, uma tragédia que se repete, isso aí mostra uma sociedade doente. Isso é uma doença. Isso não é segurança pública. E digo mais, os Estados Unidos estão investidos aí em um processo de investigação e de inteligência que detectam vários desses antes da execução do plano. Lá existem palavras-chave, existe uma liberdade muito maior para a polícia investigar e ir atrás da tal agulha no palheiro. É esse o nome que se dá ao programa de inteligência artificial, que identifica consultas, compras, palavras que levam exatamente a pessoas assim. E eu fecho aqui dizendo o seguinte: a saúde mental, ela é relegada a segundo plano, inclusive em países como os Estados Unidos. Esta tal política antimanicomial que disse a Ana, aqui no Brasil já foi praticada, já foi aprovada em lei e coloca em dificuldade várias famílias. Hoje, alguém em surto, a família não sabe o que fazer. Liga para a polícia diz que não é com ela, não houve crime praticado. Aí o que resta? Os bombeiros. E eles é que vão dar o primeiro socorro, porque socorro trata-se de saúde mental. Tá, é uma saúde mental que acaba atingindo outras famílias. Mas se houvesse acompanhamento nos postos de saúde sobre saúde mental, assim como há para várias outras doenças, assuntos assim seriam certamente identificados e o Estado iria atrás dele antes de acontecer tragédias desse jeito. Olha, nós não estamos livres de processos assim. Aqui em Brasília, por exemplo, recentemente, um motorista bêbado invadiu a faixa e atropelou 5 crianças. É algo parecido, de alguém que não raciocina, que dirigir bêbado pode provocar morte de pessoas, não é acidente. Ele assumiu a responsabilidade e a possibilidade disso acontecer. Resumindo, é saúde mental. O mundo inteiro
não é só o Brasil, relega a segundo plano o que é a saúde mental. Algo mais, Ana, para a gente fechar essa rodada? Bom, recomendo muitíssimo aí a nossa audiência, talvez o maior especialista nesse assunto no Brasil, o Benê Barbosa, que tem livros, estatísticas sobre armas, sobre crimes e exatamente tudo que você precisa saber de uma maneira honesta para entrar aí nesse debate honesto sobre armas e não apenas entrar nessa seara de uma retórica apenas política. Só alguns pontos que eu anotei aqui, Vitor. Bom, primeiro que uma pessoa má, uma pessoa que quer fazer o mal, que quer matar, ela vai matar independentemente da arma que ela vai usar, né? Recentemente no Brasil, infelizmente, lá em Santa Catarina, nós tivemos aquele louco, né, maluco que entrou numa creche, ateou fogo nas crianças, na professora, um caso terrível, né, uma tragédia. Aqui no Texas, aqui também, recentemente, um senhor entrou numa igreja, sacou 2 armas para... Ninguém sabe quantas vítimas ele poderia fazer, mas por pura sorte, no Texas, nas igrejas, você pode carregar a sua arma e havia 2 homens armados que atiraram aí nesse potencial atirador em massa e matou o sujeito, ele apenas feriu uma pessoa. Então, o debate ele é longo. Aqui na Califórnia, por exemplo, teve aquela perseguição de San Bernardino, um casal que entrou em 2 igrejas, tinha um armamento dentro do carro, atirou em várias pessoas numa igreja, foi para outra igreja, atirou em outras pessoas, depois entrou aí numa perseguição nas freeways aqui da Califórnia, a polícia acabou atirando no carro e descobriu-se que absolutamente todas as armas do casal eram armas ilegais. Então, quando a pessoa quer fazer o mal, ela vai encontrar aí um jeito de fazer o mal. Para finalizar, Vitor, o Barack Obama, a administração do Barack Obama, obviamente que né, essa pesquisa ela foi para debaixo do tapete porque o resultado não veio como ele esperava. Ele fez uma pesquisa usando o próprio CDC de quantas pessoas estariam sendo mortas, prejudicadas, violentadas pelas armas de fogo. E durante essa pesquisa, o que descobriu-se é que para 300 mil crimes envolvendo armas, aí sem vítimas e com vítimas, de 500 mil a mais de 3 milhões de vidas por ano podem ter sido salvas por pessoas que portavam armas em situações onde um atirador faria muitas vítimas. Então, é preciso que esse debate, né, como eu mencionei, ele seja feito de uma maneira intelectualmente honesta. O Benê Barbosa tem muitos dados sobre isso. E, para finalizar, hoje foi preso em Nova York um atirador também, que está sendo chamado o atirador do metrô. Domingo passado, ele chegou no metrô de Nova York, atirou em algumas pessoas, matou uma pessoa. Hoje, ele se entregou à polícia. Ele tinha, Vitor, 16 passagens pela polícia e 16 passagens por crimes violentos. E aí é o que os republicanos estão chamando aqui os democratas, né, os promotores, muitos políticos, principalmente em estados democratas como Nova York e Califórnia, das políticas soft on crime. Eles são leves demais. A polícia prende, depois vai alguém e solta. A polícia prende, vai alguém e solta. Esse atirador hoje, que foi preso pela polícia, ele na verdade se entregou, ele já tinha 16 passagens pela polícia. Então o debate ele é muito maior do que apenas o foco se alguém deve ter o direito de portar uma arma ou não.